pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora em cursos de graduação e pós-graduação, sou advogada, doutora em Direito pela PUC Paraná e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Hoje eu estou aqui para dar continuidade a uma série de videoaulas que eu tenho gravado na minha playlist de metodologia aqui no canal do YouTube. Eu gravo esses vídeos especialmente para os meus alunos da especialização que estão estão cursando a disciplina de metodologia comigo e estão fazendo a sua monografia. Vejam, em algumas turmas, vocês fazem monografia, em outras artigo científico. E eu sei que muitos alunos, mesmo fazendo monografia, também querem transformar as suas monografias em artigos científicos. Então, esta aula é dedicada especialmente para dar dicas sobre como escrever um bom artigo científico, um bom artigo acadêmico, Então, nós continuamos no tema da escrita acadêmica, mas desta vez, ao invés de focar na monografia, nós falaremos do artigo científico. De todo modo, pessoal, todos aqueles outros assuntos que nós abordamos, como 25 dicas de escrita no vídeo 5 de metodologia, da nossa playlist, também dicas de apresentação e vários outros temas. Lá no vídeo 1, nós vimos escolha do tema, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, problema de pesquisa, aquela questão a ser suscitada, enfim, sobre o seu tema. Todos esses vídeos, eles são úteis também para você que quer escrever um artigo científico. Mas aqui, nós vamos nos referir especificamente à elaboração do artigo, certo? Vamos lá, então. Pessoal, a primeira dica que eu tenho para se escrever um bom artigo científico: como escolher o tema e ter um problema de pesquisa. Veja, aí eu recomendo que você vá para o primeiro vídeo da minha playlist de metodologia para saber, aqui no canal mesmo, para saber como escolher esse tema de pesquisa. Lembrem que é um tema que você tem que ter afinidade, você tem que ler bastante para escolher, mas não pode ter uma afinidade tão grande a ponto de ter uma ligação muito pessoal com o tema e não conseguir se distanciar um pouquinho do seu objeto de pesquisa. E o problema de pesquisa é aquela grande questão a ser suscitada a respeito do tema, certo? A segunda dica, vamos colocar assim, é conhecer o estado da arte. O que é esse estado da arte? É você conhecer, para elaborar um artigo científico, você precisa conhecer, o que a doutrina está dizendo, o que existe nos demais periódicos. Vejam lá a videoaula número 4 de fontes de pesquisa, consulte os demais periódicos, as demais revistas científicas e veja o que os artigos sobre o seu tema estão dizendo a respeito, o que os autores pensam a respeito da sua temática, ou seja, qual é o estado da arte em relação ao seu tema, o que pensam os doutrinadores, o que a doutrina jurídica está pensando. Então é muito importante você conhecer aquilo que a doutrina produziu sobre a sua temática, sobre o seu objeto de pesquisa. O vídeo 4, como eu falei, é muito importante para vocês verem, conhecerem as fontes de pesquisa. E lá eu também descrevo como acessar plataformas bem legais de artigos científicos, enfim, que podem ser interessantes para o seu tema. Então, por meio desses artigos, da consulta, nessas revistas, nessas plataformas que eu descrevo lá no vídeo 4, você pode fazer um levantamento a respeito do que já foi publicado sobre o seu objeto de pesquisa. A dica número 3 é: lembre-se de apresentar uma novidade no seu artigo científico. Pessoal, o seu artigo científico traz alguma colocação, alguma contribuição interessante para esse estado da arte da doutrina? Esse tema também, de contribuições interessantes e de apresentar uma novidade no artigo, também está muito relacionado ao próprio recorte da tua pesquisa, a especificidade do seu tema e tudo aquilo que a gente falou a respeito de recorte e problema de pesquisa na videoaula número 1. Certo? Qual é o grande questionamento, então, que você pretende resolver com o seu artigo? Qual é o problema de pesquisa que você tem? Encontre, então, pessoal, uma nova abordagem, desse problema de pesquisa. Não faça algo comum, aquilo que a gente coloca aí, chama mais informalmente de algo batido sobre o tema, somente descritivo. Procure um problema de pesquisa legal também. Além disso, pessoal, uma quarta dica: não se afobe para escrever, muita calma nessa hora. Veja só,
O professor Gilson Volpato, da Unesp, costuma sempre afirmar que, para manter a unidade do texto, é importante ter uma ideia geral do trabalho. Ou seja, pessoal, não adiante partes do artigo sem ter concluído a pesquisa e sem ter analisado o material. Então, primeiro pesquise, leia, não se afobe, não vá adiantando partes desse artigo científico sem ter pesquisado o suficiente, sob pena de você ter que apagar muita coisa depois, retornar, enfim, e aí complicar um pouquinho a sua vida nesse sentido. Pessoal, é o que eu chamo também de visão panorâmica sobre o seu problema de pesquisa, sobre o seu tema. Então, primeiro você pesquisa, lê bastante, faz alguns fichamentos, depois você vai para a escrita. Outra coisa importante é a dica número 5. Conheça as normas da instituição que exige essa elaboração de artigo, né, da especialização. Aqui no nosso caso, a gente segue as normas da ABNT, né, tantas normas da ABNT que nós já falamos tanto aqui no canal, ou então, né, conheça as normas da revista onde você pretende publicar, na qual você pretende publicar o seu artigo. É muito importante, porque pode ser que as revistas tenham normas bem específicas a respeito da publicação, certo? Então vejam, pense na revista que você quer publicar, veja o portal de periódico da CAPES, que eu também falei bastante lá no vídeo número 4, ou simplesmente pense no seu leitor ou na instituição e professores que te avaliarão. Quem são eles? Como eles costumam escrever, publicar, o que eles pensam? É fundamental saber para quem você está falando, pessoal, tá? Seja a revista na qual você vai publicar, conhecer as normas dessa revista, seja os próprios leitores, né? Que tipo de público costuma acessar? É quem procura se atualizar? É uma revista de circulação mais prática, que circula mais nos tribunais? Ou uma revista mais acadêmica? Não? Que tipo de abordagem você tem que ter? É importante você ler artigos dessa revista, né? Onde você quer publicar aí o seu trabalho. Dica número 6. Coerência do texto. Muito cuidado para você não se contradizer ao escrever o texto. O seu texto, os tópicos / capítulos aí, né? Os tópicos do seu artigo, os itens do seu artigo, eles possuem unidade? Eles te levam para cumprir o objetivo geral da sua pesquisa ou não? Isso também é muito importante. Assim como nós falamos nos demais vídeos sobre capítulo e coerência, proporcionalidade dos capítulos e várias coisas em relação à monografia, né? Ao artigo isso também é aplicável, né? Isso também é aplicado ao artigo, mas em relação aos tópicos desse artigo. Dica número 7. Saiba sintetizar, pessoal. É muito importante que você saiba sintetizar. Encontre a medida certa para escrever, para sintetizar as ideias. Quem sabe alguma informação não pode ir para sua nota de rodapé, para uma nota de rodapé. Veja só, pessoal, sintetize, saiba que o artigo é um espaço menor do que a monografia. Você tem menos folhas, então você tem que ser mais conciso, você tem que ir mais direto ao ponto. Todas aquelas dicas dos vídeos anteriores de não se alongar muito nas questões históricas também servem, então, aqui para o artigo com mais razão ainda, porque você tem menos espaço. Veja, muitas vezes você pode retirar uma informação, ou então uma informação que não te leva direto ao ponto, direto à resolução do seu problema de pesquisa, ou ainda, se você não retirar, pode colocar em nota de rodapé. Dica número 8. Não seja prolixo. O seu texto é acessível? Não seja prolixo, não seja confuso, seja direto, seja objetivo na escrita. Os seus leitores são muitas vezes diferentes, né? Às vezes tem um público específico dessa revista, às vezes não. Os seus leitores são diferentes, uns podem ter muito conhecimento na área, outros nem tanto. Então não utilize termos tão prolixos assim. E também, pessoal, utilize as palavras para dizer exatamente aquilo que você de fato quer comunicar. Não faça rodeios. Encurte as frases usando aquela velha fórmula sujeito mais verbo mais predicado. Isso evita, inclusive, erros de concordância. Evite um pouquinho a voz passiva, escreva as frases de forma mais objetiva. Pessoal, aí eu recomendo que vocês vejam o vídeo número 5 da minha playlist, tá? O 5º vídeo dessa playlist de metodologia, que fala das 25 dicas de escrita, certo? E essas 25 dicas de escrita também se aplicam ao artigo científico, né, o artigo acadêmico. Elas são dicas de escrita acadêmica, então o artigo está incluso como trabalho acadêmico. E, né, essas 25 dicas de escrita, então, não se aplicam só para monografia, certo?
Nona dica, pessoal: acompanhe a repercussão do seu trabalho. Tente verificar depois de publicado qual foi a repercussão desse seu trabalho no mundo científico, no mundo acadêmico, né? Qual foi a contribuição que o seu artigo trouxe para o mundo acadêmico, para o estado da arte? Alguém citou o seu artigo? Isso também é bem legal. Pessoal, dica número 10. Olha só, estrutura do artigo científico. Veja, o seu artigo científico deve conter um título curto que já traga, né, objetivo, que já traga aí o seu recorte, o seu problema de pesquisa, como nós falamos no vídeo número 1 sobre título, né, dessa playlist de metodologia aqui do canal. Então deve ter um título, né, e esse título já deve demonstrar o problema de pesquisa, o recorte. Deve ter resumo e palavras-chave, que nós também já vimos, né, nos outros vídeos. O resumo deve conter o tema, o objetivo do trabalho, da pesquisa. Esse resumo também já deve conter a metodologia e os resultados, enfim, as palavras-chave, e depois deve conter também uma introdução. A introdução deve ter o tema bem delimitado, o problema de pesquisa, justificativos, objetivos, a metodologia e um pequeno resuminho, né, ao final da introdução sobre o que será abordado em cada item do artigo. Nós também já tivemos aulas sobre introdução aqui nessa playlist, e todas aquelas dicas da introdução da monografia também servem aqui para o artigo científico, lembrando que aqui o tamanho, né, o tamanho do trabalho como um todo, em todos os tópicos, é menor. Além disso, pessoal, desenvolvimento, que, né, são os elementos textuais mesmo do artigo, né, que são 2 ou 3 tópicos de desenvolvimento. E esses tópicos podem conter divisões, mas não muitas divisões, porque é diferente, né, da monografia. Além disso, tem a conclusão, que é uma lição daqueles argumentos já defendidos no artigo, e as referências, certo? Então, esses são os elementos básicos aí de um artigo acadêmico, certo? Veja só, pessoal, eu explico vários itens lá da monografia nos outros vídeos que são úteis aqui para o artigo científico também. Mas, diferente da monografia, né, no artigo a gente não tem todos aqueles outros elementos pré-textuais, né? Como, por exemplo, a lista de siglas e as outras listas e vários outros elementos pré-textuais. Aqui no artigo, o espaço é menor, no artigo a ideia é mais compilada, digamos assim, certo? Você não precisa se estender tanto em cada tópico. O artigo científico, ele é curto, bem estruturado, objetivo. Ele é diferente da monografia, que contém também uma parte mais descritiva. No artigo científico, você vai mais direto ao ponto. Pessoal, e a 11ª dica ou item da nossa aula é como um artigo científico em regra é avaliado. Eu costumo avaliar artigos científicos para algumas revistas e gostaria de trazer aqui alguns pontos que são objeto, né, de avaliação, alguns pontos que as revistas costumam trazer nos seus formulários de avaliação de artigos. Isso é bem legal também, né? Ou então, pessoal, alguns desses pontos não são nem as revistas, mas muitos dos questionamentos, das questões, dos critérios, vamos colocar assim, de avaliação que eu vou trazer aqui, são critérios de professores que avaliaram os meus artigos durante o meu doutorado, durante o meu mestrado também. Então, aqui é um compilado de vários critérios de avaliação de artigos e que eu, como professora, também, né, avalio artigos aí dos meus alunos. Olha só, pessoal, podem existir outros critérios que eu não vou trazer aqui para vocês, mas os mais importantes e muito usuais são os seguintes. O autor utiliza uma linguagem clara e objetiva no texto? O autor é coerente ou se contradiz no texto? Os objetivos do artigo estão expostos de forma clara no texto? Ou seja, os objetivos dessa pesquisa, eles estão, né, constando ali na introdução, estão trazidos, apresentados de forma muito clara? Lembra que o objetivo geral da pesquisa é a espinha dorsal do trabalho, aquele que você tem que ter sempre em mente. Eu falo isso em quase todos os vídeos aqui
da playlist de metodologia, porque realmente o objetivo geral é algo muito importante. Citando Humberto Eco, que é a espinha dorsal, né, do seu trabalho, aquilo que dá estrutura para o seu trabalho, aonde você quer chegar, certo? Então, esses objetivos do artigo estão expressos no seu texto? Isso também é um questionamento muito importante. Além disso, o autor, né, do trabalho, no caso você, aluno, utiliza a metodologia adequada para se alcançar os objetivos da pesquisa? Para se alcançar esse objetivo geral da pesquisa, a metodologia ela é adequada? No vídeo número 1, mais ou menos do meio para o fim, eu falo muito sobre o método histórico, o método dedutivo, o método indutivo, o método comparado, e também trato de diversas espécies de pesquisa, né, além dos métodos. E aí eu trato de, então, pesquisa bibliográfica, jurisprudencial, de campo, enfim, várias espécies de pesquisa aí interessantes. Então, a gente sempre se pergunta, essa metodologia foi a metodologia adequada, enfim, a metodologia adequada para se alcançar esse objetivo geral proposto pelo autor? Além disso, os tópicos, capítulos, itens, né, do seu artigo estão escritos de forma articulada e correspondem aos objetivos propostos? Lembra quando a gente explicou capítulos que eles devem corresponder aos objetivos específicos do trabalho, aqueles que formam o objetivo geral? Lembram? No vídeo número 1 a gente falou muito disso, no vídeo 2 a gente falou bastante também sobre esse assunto. O autor demonstra domínio da temática e conhecimento do estado da arte? Ele demonstra profundidade, conhecimento sobre aquilo que ele está falando de fato? Ou fala de forma supérflua, aborda de forma supérflua, escreve, né, de forma muito superficial? A pesquisa realizada é pertinente e contribui para a comunidade acadêmica ou não? As referências utilizadas pelo autor são pertinentes e são atualizadas? Isso também é importante, é sempre um critério. As referências são sempre critérios. Um trabalho com pouquíssimas referências a gente sempre desconfia. Por quê? Porque demonstra o quanto você pesquisou, né? E você vai colocar nas referências aquilo que você efetivamente citou de forma direta ou indireta no seu trabalho. O autor segue as normas da ABNT, principalmente no tocante às citações? Né? Aqui, como nós seguimos as normas da ABNT na nossa especialização, tanto no formato monografia quanto no formato de algumas turmas que fazem artigo, nós seguimos as normas da ABNT. Você pode fazer citação, como eu já disse em outros vídeos, no sistema autor-data, aquele que você coloca no fim do parágrafo o sobrenome do autor em letras maiúsculas, vírgula, o ano da obra, vírgula, página, e fecha parênteses e põe no fim do parágrafo. Ou então, né, além do sistema autor-data, você pode escolher também o sistema numérico, no qual as citações vão lá em nota de rodapé, certo? Você pode utilizar ou um ou outro sistema, como já falamos nos vídeos anteriores, ou o sistema numérico ou o sistema autor-data. Utilizando um desses dois, você não pode mesclar, certo? E de todo modo, você deve fazer essa referência tanto em citações diretas, aquelas literais, quanto nas indiretas, aquelas que você reproduz a ideia do autor, mas escreve com as suas palavras. As duas devem ter citação para não configurar plágio, afinal de contas, né, não é subideia. E, de todo modo, independentemente de escolher o sistema autor-data ou o sistema numérico, vocês têm que colocar lá no final, no item referências, que é um último, como se fosse o último tópico, né, do seu artigo científico, a referência completa, as referências utilizadas, independentemente se ao longo do texto você utilizou o sistema autor-data ou o sistema numérico, né, aquele que as citações vão em nota de rodapé. Independentemente de um sistema ou de outro, sempre deve ter as referências finais lá embaixo, certo? Então, fiquem bem atentos a isso, né? E quando a gente sempre olha as referências, é um dos critérios básicos aí de avaliação de qualquer trabalho acadêmico, seja monografia, seja artigo, tá? E veja, pessoal, o número de referências também é importante. Se você utilizou poucas referências ou referências que não são pertinentes, é claro que a sua nota não será a mesma, ou muitas vezes, se você está aí tratando de publicação numa revista científica, num periódico, você talvez não seja aprovado em razão das suas referências. Esse tema é muito importante. Além disso, o autor segue as normas da ABNT, principalmente no tocante às citações, e se fosse aqui uma revista específica, segue as normas desta revista específica. E, por fim, pode-se considerar o texto original ou simplesmente é uma colcha de retalhos, um monte de citação jogada, sem muita lógica, sem desenvolver um raciocínio próprio também a respeito do tema?
Ou seja, pessoal, em outras palavras, é possível verificar as contribuições do autor ou não? Então, esses são os critérios que, em regra, nós, professores, utilizamos para avaliar artigos científicos de alunos ou nós, avaliadores de revistas científicas acadêmicas, utilizamos para avaliar, né, os artigos científicos que vão para essas revistas. Pessoal, além disso, uma última dica aí a gente pode considerar como o item 12 da nossa videoaula de hoje é a seguinte. E aí eu dedico esse item 12 para as alunas, né, para as Marianas, para a Amanda, para as minhas alunas da especialização, para a Raquel, Annelise e todas as outras alunas aí, tanto de Curitiba como de Foz do Iguaçu, tá certo? Pessoal, vejam só, olha que bacana, pergunta que uma aluna me fez, professora, o que eu preciso fazer se eu estou na modalidade de monografia, mas quero publicar a minha monografia depois? Como transformar essa monografia que é tão grande em artigo? Veja, essa pergunta foi excelente e eu já falei sobre como publicar o seu trabalho, né? Em grande parte já falei de vários aspectos de publicação do seu trabalho acadêmico lá naquela videoaula número 4, na segunda parte da videoaula. No entanto, a pergunta específica das meninas foi a seguinte: como transformar? Porque esse artigo é grande, não só como publicar em relação à revista que a gente vai escolher, etc., mas como transformar esse texto que é tão grande em artigos científicos. Meninas, depende muito do tempo, do tamanho, enfim, e do tema, desculpe, não do tempo. Do tema, porque veja, com determinados temas eu consigo ter um melhor aproveitamento para transformar em mais artigos quando você está fazendo uma monografia e vai fazer essa transformação para artigo. Por exemplo, eu tenho um aluno na graduação que escreveu um TCC sobre o histórico do tratamento dado ao direito social de educação, enfim, a educação, nas diversas constituições. E com foco, obviamente, na Constituição de 88. Então, vejam, o primeiro capítulo, que era extremamente histórico, enfim, em relação, né, e aí o objetivo era utilizar mesmo o método histórico, mas o primeiro capítulo que tratava desse histórico de todas as constituições, especificamente em relação ao direito à educação, esse primeiro capítulo a gente transformou num artigo, né? Muitas vezes o seu primeiro capítulo pode ser que seja um capítulo teórico e que tenha força sim para ser transformado num artigo. E aí, muitas vezes, você vai conseguir ter um artigo só, fruto da sua monografia, porque você vai afunilar bem e aí vai diminuir aquele primeiro capítulo que é mais teórico e o segundo, e focar mais no terceiro, aproveitar mais o terceiro. Mas muitas vezes o seu capítulo primeiro da monografia tá tão bom, esse capítulo teórico, que você também consegue transformar em artigo, certo? E, excepcionalmente, né, nós conseguimos transformar os 3 capítulos em artigo também, mas aí a sua monografia precisa estar muito boa e cada um dos capítulos precisa estar assim mais robusto, tá? Mas vejam que vai depender muito da temática. O que eu sempre indico é que aquele último capítulo, em regra o terceiro, né, o nosso último capítulo que traz de fato a problemática, o nosso problema de pesquisa mais específico, é que esse seja o seu artigo principal, fruto da monografia, certo? E os outros tópicos, então, fiquem bem diminuídos e esse seja o foco. E caso o seu primeiro capítulo teórico esteja bom, você também pode transformar aí num artigo científico. Mas o céu é o limite, depende do seu tema, então me enviem as suas monografias para que eu possa ajudá-las a transformar as suas monografias em artigos científicos também, tá bom, meninas? Mas é uma ótima forma de aproveitar também o seu trabalho acadêmico maior e desmembrar aí em artigos para enriquecer o seu currículo Lattes, com certeza. Pessoal, eu dedico então todas essas videoaulas às minhas alunas da especialização, aos meus alunos também da especialização, e queria dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês até o momento e, né, dizer que em breve estaremos gravando, né, mais alguma aula, mais alguma dica aqui no canal. Nos acompanhe e se inscrevam. Um beijão!